Só pessoal, eu vou estar fazendo um americano aqui. Começar com a minha zero baixa. Já vou definindo toda a minha linha da zero aqui. Deixo bem raspadinho mesmo. Ao finalizar essa primeira marcação, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma marcação com pente 1,75, cerca de um dedo e meio acima da linha da zero. Olha só, com o meu pente 1,75 eu vou criar essa marcação. E deixar essa linha aqui bem definida. Ao finalizar essa marcação aqui, o que eu vou fazer? Vou vir com o meu pente meio e vou já remover essa linha aqui. Já vou suavizar ela e logo em sequência eu vou remover ela totalmente com minha máquina zero, só que alternando as alavancas. Nesse momento eu vou estar trabalhando com o meu pente meio e eu vou estar trabalhando com ele primeiramente na alta. Depois que eu trabalhei com ele na alta, eu vou jogar na intermediária. Vou passando bem passado nessa região aqui. Depois na regulagem baixa. Mais em cima dessa linha aqui, fechou? Ao finalizar com o pente meio, a gente já pode observar que ficou mais suave essa marcação aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com minha zero alta, primeiramente, para suavizar ainda mais. Nesse momento aqui eu tô com a mão bem leve, eu não vou pesar demais a mão não, que senão eu posso criar uma marcação indesejada, e não é isso que eu quero. Depois de eu passar zero alto, eu vou com a zero intermediária. E por fim, vou só novamente um pouquinho com a zero baixa para remover totalmente aquela marquinha. Posso ir alternando também a alavanca, caso houver necessidade. Ao finalizar essa graduação da zero por pente 1,75, eu já vou marcar meu acabamento nessa região. Olha só, com a minha máquina de acabamento, eu vou marcar bem esse acabamento aqui, ó. Vou deixar ele bem simétrico. Começo pela parte da frente. Venho deixando essa curvinha aqui, ó, bem simétrica. Ao finalizar essa curvinha aqui da parte da frente, eu vou replicar essa mesma curvatura aqui atrás da orelha, que aí vai ficar bem legal o nosso americano, nosso tape, como assim vocês preferir chamar. Agora eu venho definindo ela bem. Venho definindo atrás da orelha também. Nesse momento aqui eu utilizo muito o canto da máquina, para poder fazer essa parte aqui com bastante precisão. Olha como que já vai se formando o nosso degradê, nosso pezinho, nosso acabamento. Ao finalizar esse processo aqui da marcação do pezinho, eu já vou ir para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? É a gente conectar essa parte clara aqui, essa parte mais skin do nosso degradê, com a parte mais escura. O que eu vou utilizar aqui primeiramente? Primeiramente eu vou utilizar a tesoura de corte. E logo na sequência eu vou estar utilizando a tesoura de desbaste, para remover ainda mais e suavizar ainda mais esse degradê. Primeiramente eu vou utilizar essa tesoura de corte, uma tesoura 6 polegadas, fio navalha, e vou quebrar totalmente essa linha aqui, que vocês podem estar vendo aí no vídeo. Venho removendo. Venho com o pente, ó, mais ou menos em 45 graus, a angulação do pente. Que aí vai possibilitar com que eu remova esse degrau aqui sem tirar demais nesse cabelo aqui.
Ao finalizar com o pente corrido aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar utilizando basicamente o mesmo movimento aqui, porém com a tesoura de desbaste. Olhem para vocês verem como que já vai suavizando esse nosso degradê. Vem caprichando bem com a tesoura de corte. Já removi todo aquele degrau, porém ainda tem aquela sombra indesejada que eu já vou remover com a tesoura de desbaste. Penteio bem para baixo, vou dando direcionamento para esse fio. Agora eu já vou trabalhar com minha tesoura de desbaste. Essa também é uma tesoura 6 polegadas. E eu vou trabalhar nessas regiões que tem mais densidade de cabelo. Nesse momento aqui eu posso utilizar o lado fino do pente, onde eu vou ir trabalhando com ela, ó, somente naquelas regiões mais escuras aqui, ó, bem de leve. E se eu precisar de subir a tesoura, eu vou trabalhar com o pente em 45 graus. Vocês podem observar que o degradê já vai se formando, ó. E é bem rapidinho mesmo. No meu dia a dia, esse corte aqui, eu demoro 30 minutinhos para fazer ele. Fiz todo esse lado aqui, agora eu vou passar para a parte de trás e eu já vou mostrar para vocês também. Como eu havia dito, eu vou fazer todo esse processo aqui na parte de trás. Primeira coisa aqui, ó, eu já vou definir a linha da minha zero. Eu gosto sempre de estar fazendo o degradê do meu dia a dia e com a técnica que eu utilizo, fazendo as bases. O que eu faço? Faço a base mais baixa e a base mais alta, que é com o pente 1,75. Vou começar com a minha zero. Vou definindo toda essa linha aqui. Deixo ela bem precisa mesmo, tá vendo? Ao marcar minha máquina zero aqui agora, eu vou passar para o pente 1,75. Com o pente 1,75, vou trabalhar com ele na regulagem baixa e vou subir cerca de 1,5 dedo acima dessa linha da zero aqui, ó. Definindo bem essa marcação também. Nesse momento aqui é muito importante vocês capricharem bem na marcação. Por quê? É um detalhe que às vezes muita gente erra por não deixar bem simétrico, bem marcadinho todos os pentes que vocês estiverem usando no degradê. Fiz a minha marcação com a 1,75. Eu vou agora trabalhar com pente meio nas três regulagens, alta, intermediária e baixa. Vou começar na regulagem alta. A regulagem alta eu posso subir com a máquina um pouco mais acima, quase chegando no fim da minha 1,75. Olha só como que eu venho fazendo. E passo a máquina bem passado mesmo, vou deixando bem preciso, para não gastar eu ficar voltando naquela região. Capricho bem na hora de estar fazendo esse processo. Assim que eu finalizar com essa minha regulagem na alta, eu já vou vir fazendo com a regulagem na intermediária, um pouquinho mais abaixo da onde que eu passei a alta. Notem que já vai suavizando ainda mais essa linha da zero, que estava muito forte na parte de baixo.
E depois que a gente finalizar com essa regulagem aqui intermediária, meio intermediária, eu já vou vir com a baixa. Jogo na alavanca, regulagem de baixa. E vou passando ela mais só em cima da linha aqui mesmo, ó. Fazendo um movimento mais em C, tirando a máquina para fora, para mim não criar uma nova marcação. Notem que essa técnica é bem rapidinho mesmo, técnica de 2 pentes, fazendo aquele degradê bem distribuído. Como o cabelo dele é um pouco mais claro, se vocês observarem a marca da zero, ela já vai quase sumir com o pente meio aqui, ó. Mas mesmo assim, recomendo passar a zero alta para certificar que todos aqueles cabelos foram cortados. Finalizei com o pente meio, agora eu vou ir com a zero alta. Tá vendo essa sombra da linha? Vou passar em cima dela, fazendo um movimento em C, ó. Puxando a máquina para fora. Para mim não gerar uma nova marcação. Eu não quero criar outra marcação aqui, para mim não me atrapalhar, não atrasar o processo do degradê. Quando a gente respeita o passo a passo, nosso degradê tende a ficar muito bom e a gente tende a fazer ele de uma forma muito rápida, sabe? Já alternei para intermediário. Estou trabalhando somente em cima da linhazinha. E, caso necessário, eu posso usar um pouquinho da baixa, só para polir aqueles fios que ainda restaram. Beleza, finalizei todo o processo aqui com a máquina. Vou novamente trabalhar com a tesoura de corte e depois a tesoura de desbaste, logo em seguida. Olha só, com a minha tesoura de corte agora, vou trabalhar novamente com a angulação do pente em 45 graus, removendo o excesso dessa linha, desse peso aqui de cabelo, para a gente deixar esse degradê bem sombreado mesmo. Começo aqui nessa parte esquerda e venho subindo o pente. Nesse momento a gente tem que trabalhar com bastante cautela, porque se a gente trabalhar de forma muito acelerada com o pente e a tesoura, a gente pode criar algum buraco no cabelo, cortar mais, vamos dizer assim, e depois a gente não ter como consertar aquilo dali, entendeu? Por isso é de extrema importância a gente trabalhar de forma com mais cautela, sabe? Notem bem como que já vai suavizando aquela região que estava bem pesada de cabelo. Aqui tinha bastante volume e excesso de cabelo. A gente está deixando isso aqui de uma forma mais equilibrada.
Como o cabelo dele é bem fininho, a gente tem que tomar o dobro de cuidado, porque senão a gente vai fazer um buraco aqui no cabelo dele e a gente não vai conseguir deixar esse degradê sombreado. Esse momento é um momento mais detalhado mesmo. Com a máquina a gente pode ir de uma forma mais rápida e tal. Com a tesoura a gente tem que ter mais cautela e fazer com cuidado. Ao finalizar esse processo aqui, ó, o pente corrido, o que eu já vou estar fazendo? Vou trabalhar com minha tesoura de desbaste para remover aquelas sombras e imperfeições que o nosso degradê vai estar apresentando, entendeu? Mas antes disso eu tô caprichando bem no pente corrido para que já fique bem mais prático e rápido na hora de eu estar trabalhando com a tesoura de desbaste. Ou seja, estou otimizando o tempo aqui com a tesoura de corte. Notem que aquele peso que tinha aqui no cabelo dele já vai sendo totalmente removido, ó. Já fica totalmente diferente o nosso degradê quando a gente trabalha com o pente e a tesoura de corte da maneira correta. Fiz todo esse processo aqui com a tesoura de corte. O que eu vou fazer agora? Vou finalizar esse acabamento aqui, dessa região aqui, deixando bem preciso mesmo. E ao finalizar esse acabamento, eu vou estar trabalhando com a tesoura de desbaste. Olha só, penteio todo esse cabelo para fora e venho demarcando o pezinho aqui na parte de trás. Notem que eu deixo ele bem preciso mesmo, ó. E eu já posso vir raspando esses cabelinhos que ficaram aqui para baixo também, ó. Tire todos aqueles fiozinhos que tá passando. É muito importante vocês estarem fazendo um acabamento de extrema qualidade no cliente de vocês. Depois que a gente olha a diferença que já faz quando a gente já marca o nosso acabamento, ó. Depois que a gente finalizar o acabamento, agora é o momento, né? A gente está trabalhando aqui, né, com a tesoura de desbaste, refinando aquelas sombras indesejadas que ficou no nosso degradê. Vou aproveitar e vou marcar aqui esse lado também do nosso pezinho. Já aproveito e venho raspando todo esse cabelo aqui na parte de baixo, deixando bem limpinho mesmo, ó. Agora é o momento de eu trabalhar com a tesoura de desbaste. Com minha tesoura de desbaste, novamente eu vou estar trabalhando com o lado fino do pente. Eu venho, ó, suavizando essa região. Mão bem leve.
E detalhe, o pente tá em 45 graus, ó. E vai subindo. Se eu precisar de trabalhar uma região localizada como essa aqui, eu venho com a ponta do pente e a ponta da tesoura. E vou somente naquela região. Venho analisando bem como que tá ficando. E venho trabalhando com a nossa tesoura de desbaixo, ó. É de extrema importância vocês estarem polindo o degradê de vocês, para que fique algo, uma transição bem suave, sabe? E ao finalizar esse lado aqui, essa parte aqui, eu vou fazer a outra parte lá e já vou trazer o resultado para vocês. Penteio bem o cabelo. Vou olhando como tá ficando. Como o cabelo dele é bastante espaçado, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque senão a gente tira demais da onde que não precisa, entendeu? Vou girando a cadeira para mim e observando todos os detalhes, todos os cantinhos. Nesse momento que eu tô subindo um pouco mais a tesoura, é para suavizar um pouco dessa região aqui, tá? Região um pouco densa de cabelo. Aí eu tô trabalhando um pouco a tesoura dentada, a tesoura de desbaste nessa região. Trabalho um pouco nesse lado também. E olha só como que já vai ficando, ó. Vem com a ponta do pente às vezes, só para refinar ainda mais o nosso degradê. Agora eu já vou fazer o outro lado aqui e já vou trazer para vocês o resultado. Fechou? Foi o corte aqui apresentado, tô mostrando aqui para vocês agora. Foi um americano. Vou virar aqui na parte de trás para vocês verem. Esse aqui foi a parte de trás. E olha só. E essa aqui foi a parte de trás do nosso americano. Olha só para vocês verem. Aqui a parte da frente. Detalhe aqui do pezinho, igual havia falado para vocês, a mesma curvatura em um lado e outro. Olha só, corte finalizado. Apresentei aqui hoje um americano. Espero que vocês tenham gostado aqui da técnica apresentada. E se você gostou, já deixa o like aí, ajuda demais. E se inscreve também no canal. Vou estar postando bastante vídeo agora para vocês, para estar ajudando a vocês estarem evoluindo na área da barbearia. Fechou? Tamo junto.